ao versículo 11, estamos vendo companhias que devemos evitar. Companhia dos apóstatas. O texto aqui está se referindo aos apóstatas, aos que abandonaram a fé, tanto líderes quanto membros da igreja que abandonaram a fé, abandonaram a Cristo. Então, nós devemos evitar essas companhias. No versículo 8 e 9, semana passada, nós vimos que, estamos vendo, 3 motivos, 3 razões pelas quais nós devemos evitar essas pessoas. E nos versículos 8 e 9, nós vimos que devemos evitar essas pessoas porque elas são desgovernadas. São pessoas que vivem de forma desgovernadas em seus próprios desejos carnais. Elas não respeitam autoridade alguma. E aí, então, vimos que Judas usou o exemplo de um trecho tirado do livro apócrifo, de um livro que não entra no cânon das Escrituras, o livro da Ascensão de Moisés, ou Testamento de Moisés, que narra o momento em que o arcanjo Miguel luta contra Satanás, disputando pelo corpo de Moisés. Há essa história dizendo que quando Moisés morreu, Satanás reclamou o corpo de Moisés para si. E o arcanjo Miguel, então, lutou contra ele, impedindo isso. Essa história não está na Bíblia. Essa história está num livro que não é canônico, o livro da Ascensão de Moisés, não faz parte do Antigo Testamento. Mas Judas cita esse exemplo, assim como ele citou o caso, lá no versículo 6, da queda dos anjos, retirado do livro de Enoque. Outro livro também que não entra no cânon das Escrituras, ele tirou esses relatos apenas para ilustrar. Ele usou uma ilustração. É como eu aqui pregando, no meio da pregação, eu uso uma ilustração de algo do nosso dia a dia. Aquela ilustração não é uma pregação, mas é apenas uma ilustração para ajudar a entender o que eu estou dizendo. Da mesma forma, Judas fez isso. Ele não está com isso canonizando os livros de Enoque e o livro da Ascensão de Moisés, apenas citando algo da literatura do povo judeu, né? Então, nada demais. Mas o que ele quer mostrar para nós é justamente isso. Que pessoas que são governadas por Deus, como o arcanjo Miguel são pessoas que não usurpam a glória de Deus. E você vai ler, você viu no texto que o arcanjo Miguel, ele não usurpou a prerrogativa que era de Deus, ou seja, ele não proferiu juízo infamatório, condenatório contra Satanás, mesmo Satanás sendo o ser mais desprezível e condenado da história, já tem a condenação dele. Miguel não usurpou para si essa prerrogativa que é de Deus. Isso vem nos mostrar o seguinte, que pessoas que são governadas por Deus são pessoas que sabem respeitar autoridades. Porque entende que as autoridades são instituídas por Deus. E aí, quando olhamos para o caso de Miguel, é mais impressionante ainda. Porque Satanás não é autoridade nenhuma. Satanás não tem autoridade alguma. É o ser mais desprezível, mais condenável que existe. Mesmo assim, Miguel não proferiu condenação contra ele, porque sabia que condenar ímpios é prerrogativa de Deus, não nós. Com isso, nós devemos entender que devemos julgar as ações das pessoas, começando pelas nossas. Nós podemos julgar ações, mas nunca podemos julgar as intenções dos corações. Nunca podemos condenar uma pessoa, até mesmo quando acontece um processo de disciplina na igreja. E o processo de disciplina visa levar o faltoso ao arrependimento e ao abandono do seu pecado, mas ele não abandona, não se mostra arrependido, então só nos resta uma coisa: excluí-lo do rol de membros da igreja e tratá-lo como um não convertido, como um ímpio.
para que, quem sabe assim, ele se toque e se arrependa do seu pecado. Mas nós não podemos dizer, esse aí está expulso da igreja, portanto, vai para o inferno. Nós não podemos fazer isso. Miguel não fez isso com Satanás, de quem a Bíblia diz que já está condenado. Miguel não fez isso. Se ele não fez, muito menos nós devemos fazer isso com qualquer outra pessoa. Então lembre-se, apóstatas são desgovernados, governados por si mesmos, e por isso estão cada vez mais em rota de destruição. Mas a segunda razão pela qual nós devemos evitar a companhia daqueles que apostataram da fé, daqueles que abandonaram a Cristo, abandonaram a igreja, no versículo 10 nós vemos, é porque eles são ignorantes. Mas antes de prosseguir, vamos buscar a Deus a sabedoria dele, por meio do Espírito Santo, para nos ajudar a entender o texto. Senhor Deus, quando aqui nos colocamos diante da tua palavra, pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Não queremos ser quais ignorantes, brutos e irracionais. Queremos, ó Deus, ter o nosso coração enternecido pela tua palavra, compungido pelo teu Santo Espírito, arrependido dos nossos pecados e amando o Senhor mais do que tudo. Por isso, ó Deus, nos ajude nesse instante. Se o teu Santo Espírito não aplicar a tua palavra ao nosso coração, de nada adiantará todo o meu trabalho aqui. Mas, ó Deus, não é por mim, é por todos nós e, acima de tudo, pela glória do teu nome. Faça-nos entender o texto. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Olha o nível da ignorância de um apóstata. Como eu já tenho mostrado para vocês, a carta de Judas ela é em muitos aspectos semelhante à segunda carta de Pedro. E se você observar lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 12, você vai ver uma semelhança impressionante com este versículo. 2 Pedro 2, 12 diz assim, estes, todavia, como brutos e irracionais, Judas também os chama de brutos sem razão, naturalmente feitos para presa e destruição. Judas diz que eles se corrompem, a corrupção leva à condenação. Falando mal daquilo que são ignorantes, né? Judas diz que eles, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E Pedro continua, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, repete a ideia da corrupção, da condenação. Muito parecido os versículos, são muito parecidos. No versículo 19 aqui de Judas, ele dirá coisas ainda mais duras sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres e os falsos crentes. Quando chegarmos lá, nós veremos. Aqui, portanto, Judas nos mostra por que eles são difamadores. E Judas diz que é porque o conhecimento e compreensão que ele tem, que eles, né, os falsos mestres e falsos crentes, a compreensão e o conhecimento que eles têm dos fatos e das pessoas é limitado. É limitado. E por isso, eles deturpam até aquilo que é simples de ser entendido. Em outras palavras, eles não têm discernimento espiritual, são escravos dos seus próprios desejos imundos e não sabem absolutamente nada do que estão falando. Esse é o homem sem Cristo. Este é o ser humano sem Deus. Por mais inteligente que ele possa mostrar-se, por mais estudado que ele seja, ele é um bruto irracional, ele é como um animal sem razão. Um animal irracional. Bem, se você me perguntar sobre física quântica, eu serei esse bruto irracional, eu serei esse animal irracional, porque eu não sei nada de física quântica. Aliás, quanto mais velho a gente vai ficando,
mais a gente vai descobrindo que mais sabemos do que não sabemos, né? Tem muita coisa para a gente aprender e pouco tempo nos resta. Por isso a gente tem que concentrar naquilo que é eterno, naquilo que é importante. Eu estou com vocês aqui há 7 anos e vocês nunca me viram perder tempo falando sobre seitas e heresias. Embora todos os estudos praticamente eu dou para você instruções sobre como evitar as seitas e heresias. Aliás, é o que eu estou fazendo com essa mensagem. Falsos mestres. Seitas e heresias. Mas por que eu não perco tempo com isso? Porque ao invés de ficar falando das doenças, ficar falando dos males ou dos homens malignos, eu prefiro mostrar para você a verdade, a palavra de Deus, para que com a verdade em suas mãos e em seu coração, você possa então ver as coisas ao seu redor e por si mesmo, orientado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, discernir o que é certo e o que é errado. A isso chamamos de maturidade. A Bíblia chama isso de maturidade cristã. Bem, prosseguindo. Você encontra pessoas, homens estudados, sabidos, falando de coisas que você talvez nunca ouviu falar, como, por exemplo, física quântica, né? Eu, nada sobre isso. A única coisa que eu sei sobre física quântica é que eu não sei nada sobre ela. Mas é interessante que você vê essas pessoas, com toda a sabedoria humana, ou todo o conhecimento que a ciência pode dar, quando falam das Escrituras, zombam da palavra de Deus. Quando falam de Cristo, zombam de Cristo. Quando falam de Deus, zombam de Deus. E aí nós vemos que a verdadeira sabedoria eles não têm. Conheci pessoas analfabetas, que tinham muito mais sabedoria, porque tinham a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Já ouvimos falar de pregadores do Evangelho que não sabiam ler, eram analfabetos. Eles pregavam a palavra de Deus com tanto vigor, porque quando sentavam para ouvir uma mensagem, um sermão, eles ficavam atentos, ávidos por aprender, e o pouco que eles retinham, Deus usava muito através deles na vida de outras pessoas. E esse texto, ao mesmo tempo que vem nos mostrar a arrogância dos ímpios, que acham que sabem de tudo, mas até aquilo que eles conseguem entender, eles deturpam. Também vem nos mostrar que o crente age exatamente ao contrário. O servo de Deus, ele se ocupa em conhecer a Deus cada vez mais, em conhecer a palavra do Senhor, em conhecer a Cristo Jesus. E meus irmãos, esse devia ser o principal objetivo de todos nós. Tudo o que você fizer na sua vida, seu emprego, seus estudos, seu ganha-pão, a sua convivência com as pessoas, as suas conversas, o seu lazer, os seus hobbies, seus momentos de descanso, tudo na sua vida, na minha vida, deveria ter como único objetivo conhecer mais a Deus. Ou fazê-lo conhecido. E fazê-lo conhecido. Isso evitaria com que nós perdêssemos o nosso precioso tempo com banalidades, com futilidades. Você já observou quanta coisa rouba o nosso tempo? Você já observou quanta coisa toma o nosso tempo
e a gente gasta tempo com aquilo, some todo aquele tempo que você diz assim, agora eu vou matar meu tempo aqui, agora eu vou dar uma relaxada. Observe, ajunte todos esses momentos, some quantos minutos, quantas horas, quantas semanas, quantos meses, quantos anos de vida você perdeu. Agora imagine que você recebe do médico um diagnóstico dizendo que você tem 6 meses de vida. E aí você faz aquela conta e vê que você perdeu 10 anos da sua vida com futilidades. Se você tivesse a oportunidade de trocar aqueles 10 anos que você perdeu com futilidades, se você pudesse agora pegar aqueles 10 anos de volta e acrescentar à sua vida, você agora teria 10 anos e 6 meses, não só 6 meses. Parece nobre, né? Mas também é fútil. Sabe por quê? Porque se você conseguisse resgatar o seu tempo, para agora continuar vivendo por mais alguns anos, se o seu objetivo não for conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, serão mais 10 anos que você vai jogar fora. Toda a nossa conversa com as pessoas deveria ser com o objetivo de extrair da pessoa alguma coisa que pudesse me fazer conhecer mais a Deus. Ah, pastor, mas aí minha conversa teria que ser só com crentes, né? Dependendo do crente, acho que nem isso você consegue, infelizmente. Tem crente que só fala besteira, só fala futilidades. Aquela pessoa com quem você conversa não acrescenta 1 milímetro a você, não acrescenta nada de útil para você. Mas vamos inverter a moeda? E quando você é essa pessoa que não acrescenta nada de útil na vida de alguém? E quando você é essa pessoa que não acrescenta nada de útil na vida de uma pessoa? Agora, você pode ensinar várias coisas, você pode ajudar as pessoas a crescerem em várias áreas da vida dela, mas se você não fala de Jesus para essa pessoa, se você não apresenta Jesus para essa pessoa, se a conversa que você tem com ela não torna essa pessoa mais desejosa ou pelo menos curiosa em saber um pouco mais sobre Cristo, a conversa também não tem valor nenhum. Você foi um professor universitário que participou da formação de centenas de milhares de alunos. E eles se formaram e agora eles têm diploma, têm emprego. Se sente orgulhoso por isso, olha, que uma realização, né? Sim, é o seu trabalho. Mas se em nenhum daqueles alunos, para nenhum daqueles alunos você tirou um tempo e pregou o evangelho para eles, não adiantou nada. Você o ensinou a se agarrar às coisas desse mundo. E ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma. Não adiantou nada. Se você, pai, mãe, se preocupa em dar ao seu filho uma vida boa, boa educação, boa alimentação, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Muitas vezes Pedro fala sobre o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, aliás, todos os apóstolos falam sobre crescermos nesse conhecimento. Cristo Jesus em nossa vida. E quanto do nosso tempo nós temos gastado em conhecer a Cristo, em conhecer a palavra dele. Será que o nosso comportamento é semelhante ao destes homens ímpios? E quanto a tudo que não entendem, eles difamam? Por exemplo, esses dias eu conversava com uma pessoa, ali nas redes sociais, um cidadão falando mal da Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro misógino, a Bíblia é um livro preconceituoso, a Bíblia é um livro cheio de defeitos. Puxa vida. Olha a arrogância do ser humano, ele chega ao ponto de achar defeito na palavra de Deus. Puxa. Tem que ser muito, muito bom, né? Aí eu perguntei para esse rapaz, né, fui induzindo a ele com perguntas, puxando a língua dele, aí eu fiz uma pergunta para ele assim: quantas vezes você já leu a Bíblia inteira, do começo ao fim? Aí ele falou: eu confesso que eu nunca li a Bíblia inteira. Mas como é que você critica uma coisa que você nunca leu? Aí fora dá-se o nome disso de desonestidade intelectual. Como é que você ousa criticar um texto que você nunca leu? Eu aprendi essa lição de forma dura na vida. Uma vez, dando aula, e aí eu critiquei um determinado escritor, só que eu nunca tinha lido uma obra dele. Eu tinha lido uma crítica sobre ele, mas eu não tinha lido a obra dele. E para minha infelicidade, tinha um aluno ali que tinha lido algumas obras daquele autor e começou a fazer perguntas. E eu não soube respondê-las. Aí eu tive que dizer assim: olha, eu nunca li nada sobre ele. Ali eu fui desonesto intelectualmente falando. Eu usei de desonestidade intelectual. Como é que eu critico uma coisa que eu nunca li? Eu gosto muito de ler, sou um ávido leitor. Eu gosto muito de ler, de estudar. Às vezes as pessoas acham que eu já li todos os livros, né? Chega aqui na minha biblioteca, que não é muito grande, eles perguntam: você já leu todos esses livros? Não, claro que não. Eu uso esses livros, eu vou pesquisando neles, tal, vou pegando os assuntos, vou pesquisando. São livros que me ajudam na pesquisa. Mas nós precisamos entender que não podemos falar de algo que não conhecemos. Então, esse rapaz que estava falando mal da Bíblia, eu comecei a questioná-lo sobre isso. E aí foi logo, não demorou muito, ele respondeu, ele disse assim: mas eu jamais vou perder o meu tempo lendo a Bíblia. Eu odeio esse livro. Então aí está a resposta, você odeia. E a Bíblia diz algo sobre você, eu li esse texto para ele. Falam mal de tudo que não entendem, né? Difamam tudo que não entendem. E até o pouquinho que você entendeu do que você leu, até aquilo que você conseguiu entender pela sua capacidade natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, ou seja, eles se perdem até nisso. Aqui, Judas usa a palavra brutos e irracionais, literalmente ele está falando uma criatura, um animal sem razão, sem entendimento. Literalmente ele chama o sujeito de um animal irracional. Agora, como é que a ciência define o ser humano mesmo? O homem é um animal racional. Mas se você não tem Jesus no seu coração, se você não tem o conhecimento de Deus, se você não crê no que a palavra diz, sabe o que você é? Um animal irracional. Você é como um animal irracional. Nós temos uma gatinha lá em casa, e ela, como a Janaína diz, é da pá virada, né? Você está ali fazendo carinho, ela chega toda manhosa, pedindo carinho, você está fazendo carinho, de repente dá uns 5 minutos nela, ela se vira e te unha, te morde. Assim é o ser humano, sem Deus no seu coração. Ele até tem alguns momentos de lucidez, mas de repente ele se volta contra aquilo
e age de forma irracional. Por não serem governados pelo Espírito Santo de Deus, grave isso, eles são governados por seus desejos depravados e por sua concupiscência e lascívia. Stemaker, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: quando os seres humanos vivem por instinto, abandonam até mesmo as leis naturais e, em consequência disso, acabam perecendo. Colocam-se no mesmo nível que os animais, mas por causa da sua recusa em obedecer até mesmo às leis que Deus colocou na natureza, eles são destruídos. O apóstolo Paulo descreve isso de uma forma muito clara, lá em Romanos capítulo 1, falando da idolatria das pessoas, como que foram trocando a glória de Deus, Deus invisível, a glória incorruptível de Deus, eles trocaram por coisas materiais e foram criando ídolos, produzindo ídolos nos seus corações. E aí começaram a adorar a si mesmos. Começaram a contemplar a si mesmos e a devotarem a si mesmos aquela adoração, aquela veneração. E aí Paulo descreve a que ponto eles chegaram. Quando eles trocam a glória de Deus por coisas da criação, quando eles deixam de adorar o Deus invisível, eterno, invisível, e passam a adorar seres, coisas da criação de Deus, o próximo passo é caírem em profunda concupiscência e lascívia. E Paulo diz que eles chegaram ao ponto de as mulheres deixarem contato íntimo dos homens e terem relações mulheres com mulheres, homens com homens. Aí nós temos a prática do homossexualismo. No versículo 7, Judas já havia falado sobre isso. O homem, quando afasta-se de Deus, ele vai entregando o seu coração cada vez mais à impureza, à concupiscência, aos desejos desenfreados do seu coração. Os apóstatas, quando abandonam a fé e abandonam a igreja de Deus, eles saem por aí alegando que são sábios, e mais sábios do que aqueles que permanecem na fé. Em sua arrogância, eles dizem que são livres das cadeias da religião, da opressão dos líderes religiosos e de todo o sistema eclesiástico. Eles desprezam o corpo de Cristo, desprezam a família de Deus. Esses dias eu ouvi vou citar o nome, porque é importante que você fique atento a isso, pastor Ricardo Gondim, pastor da Igreja Assembleia de Deus Betesda. Ricardo Gondim, há uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, era um dos escritores evangélicos mais lidos pelos cristãos. Era um dos pregadores mais cotados nas conferências. Mas Ricardo Gondim, dos idos de 2000, ele começou a se envolver com uma teologia chamada teologia relacional, teísmo aberto, outro nome. Não vou aqui entrar em detalhes, mas ele enveredou-se por essa heresia e foi se afastando. Esses dias eu ouvi um trecho dele, da igreja dele, ele pregando, ele falando sobre que a igreja dele agora é uma igreja inclusiva. Ele diz: se você tem uma opção sexual diferente da minha, sinta-se bem-vindo a estar aqui entre nós, porque aqui ninguém vai te julgar, todo mundo te ama. Um drama familiar que ele passou o levou a abraçar esse desvio. Devemos acolher os homossexuais? Claro. Devemos
mostrar amor por eles? Sim, como a qualquer outro pecador. Um adúltero que entrar por essas portas, um viciado, um assassino, seja quem for, entrou por essas portas, nós devemos acolhê-los, sim, com amor, e mostrar-lhes tanto a ira de Deus quanto o amor de Deus. Mostrar-lhes o Evangelho. Sim, devemos fazer isso. Mas jamais devemos dizer para eles, do jeito que eles estão, e do jeito que eles permanecerem assim, Deus os amará e Deus os aprovará. Isso não é Evangelho. Não é a palavra de Deus. No céu nós encontraremos pessoas que um dia foram os mais depravados pecadores, mas eles se arrependeram, abraçaram a fé em Cristo Jesus, entregaram sua vida a Cristo e abandonaram os seus pecados. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, ele fala: não vos enganeis, no reino de Deus, nos céus, não entrarão efeminados, adúlteros, ladrões, homicidas, mentirosos, não entrarão no reino de Deus. Tais fostes algum de vós. Paulo está dizendo, se algum de vocês foi esse tipo de gente, e não é mais, vocês estarão com Cristo na glória. Mas se você ainda continua na prática desses pecados, seja qual for o pecado, tá? Se você é uma pessoa que mente, gosta de contar histórias mirabolantes, né? Sempre é fácil você descobrir um mentiroso. Toda conversa que você estiver tendo, se ele aparecer com uma história mais mirabolante do que a sua, você já tem uma pista ali, pode ser que você está diante de um mentiroso. E ele sempre tem uma história, para tudo que você vai contar, ele tem uma história. É impressionante. Né? Se você tem o hábito pecaminoso de mentir, o céu não é para você. Você tem que abandonar a mentira. Se você é um arrogante, um orgulhoso, que se acha melhor do que os outros, e ora a oração dominical pedindo, né, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores, mas você não perdoa quem te ofendeu, o céu não é para você. Eu não estou falando aqui contra somente os homossexuais, estou falando aqui contra qualquer outro pecador, inclusive eu. Inclusive os meus pecados. E eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, meus irmãos, quando um apóstata abandona a igreja de Cristo, ele mostra que não tem discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual é a verdadeira sabedoria, porque ela é o resultado, esse discernimento espiritual é resultado da ação do Espírito Santo no coração da pessoa. Então, se você não conhece alguma coisa, não difame isso. Procure conhecê-la, procure entendê-la, ao invés de sair difamando. Senão você vai estar agindo igual a um apóstata, igual a um falso crente. Discernimento espiritual é resultado da nova vida que recebemos em Cristo Jesus e da ação e da presença do Espírito Santo em nosso coração, mostrando-nos o caminho da vontade de Deus. Discernimento espiritual é espiritual não porque se processa em nosso espírito, mas porque é obra do Espírito Santo. Por isso que ele é espiritual. Ele é obra do Espírito Santo em nós. O Evangelho de Cristo é a única religião, se é que eu posso chamar de religião, ele é, mas o Evangelho é a única religião que exige dos seus seguidores pureza sexual. Como eu estou mostrando para você aqui, esses brutos irracionais, eles agem pelos seus instintos pecaminosos, pelos seus instintos lascivos, os instintos mais primitivos, mais básicos do ser humano.
Eles agem movidos pelos seus desejos. Mas o Evangelho vem mostrar para nós que nós devemos viver vida pura. A relação sexual é algo para o casamento, fora do casamento, quer seja entre jovens, quer seja no adultério, seja qual for, é pecaminosa. A relação é para duas pessoas que se uniram na presença de Deus num casamento. E quando eu vejo alguns desses apóstolos, ou a maioria deles foi porque caiu em pecado sexual. A maioria. Quando eu vejo um ex-pastor, ou ainda continua pastor, não sei porquê, mas continua, pregando que não é bem assim, o importante é ser feliz, Deus quer te ver feliz, seja feliz. Olha, se Ele te criou com desejos sexuais, com impulsos sexuais, então isso é bom, então aproveite. Quando eu escuto esses pregadores dizendo isso, pode ter certeza, se você conhecer a fundo a vida desse homem, você vai ver que ele vive uma vida depravada. Ele vive uma vida podre. O casamento entre um homem e uma mulher simboliza o casamento entre Cristo e a igreja. Ontem falei sobre isso no casamento dos nossos irmãos Renata e Vinícius. Simboliza a união entre Cristo e a igreja. O casamento entre um homem e uma mulher simboliza o casamento entre Cristo e a igreja. Logo, macular a santidade do casamento com pecados sexuais, ou estar num casamento vivendo na promiscuidade, é algo contrário à vontade de Deus e à honra dele. Nenhuma outra religião permite, ou proíbe, melhor dizendo, proíbe poligamia. Se existem cristãos praticando poligamia, porque são desobedientes. Mas não porque o Evangelho endossa isso. Diferentemente do islamismo e outras religiões que permitem a poligamia. Ah, pastor, mas Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar. E depois que Sara morreu, ele se casou com Quetura. Salomão teve 1000. Irmãos, em momento algum a Bíblia diz que o que eles fizeram foi certo. Em momento algum a Bíblia diz que Deus concordou com isso. Se eles receberam alguma bênção de Deus, mesmo tendo agido assim, foi porque Deus é misericordioso. E o mesmo acontece comigo e com você. Você já imaginou se Deus matasse todo ser humano no primeiro pecado que ele cometesse? Não tinha mais ninguém nessa face da terra. Todo mundo já tinha morrido. Agora, quando as Escrituras nos narram que servos de Deus no passado tiveram mais de uma mulher ao mesmo tempo, como Davi e outros mais, em momento algum a Escritura diz assim, isso agradou a Deus. Não agrada ao Senhor, isso é algo contrário à vontade de Deus. Agora, se você encontrar algum crente ou líder religioso que diz para você que não tem problema nenhum você viver de forma promíscua, não, isso não é promiscuidade, que é isso? Isso é liberdade, Jesus te deu liberdade, seja livre. Se você encontrar alguma pessoa dizendo assim, fuja dessa companhia. Fuja dessa pessoa, saia de perto. Não antes de dizer para ele que isso é pecado, que isso desagrada a Deus. Mas não perca tempo. Afaste-se. Os apóstatas não conhecem a verdade e por isso mesmo difamam a verdade. De fato, eles nunca conheceram a verdade. Se tivessem conhecido, não teriam afastado dela.
Contudo, eles sempre se apresentarão como mais sábios do que os outros. Você já ouviu aquele ex-pastor presbiteriano chamado Caio Fábio? Você já viu ele falando? O cara fala com uma propriedade, com uma eloquência, mas não tem uma palavra que presta na boca dele. É tudo coisa podre. Até palavrão ele usa. Podre, estragado. Um dia ele se desviou. Um dia esse homem foi um dos maiores pregadores que o Brasil já viu. Hoje, mas parece um louco, desvairado. Apostatou da fé, mas ele, conversando com ele, vai dizer que você que está errado, não ele. Ele agora está livre. Ele tem um verdadeiro conhecimento. Aliás, o grupo dele é chamado de O Caminho da Graça. Olha essa coisa linda. Mas é apostasia do começo ao fim. Eles sempre trarão consigo sua imoralidade e licenciosidade. São pessoas promíscuas. Também sempre se mostrarão rebeldes às autoridades instituídas por Deus, porque eles são egoístas e por se julgarem senhores de si mesmos. Eles não querem obedecer a Deus porque a vontade deles é exatamente oposta à vontade de Deus. Sabe por que as pessoas odeiam as Escrituras? Porque as Escrituras mostram para elas que a vontade delas não é a melhor. E que elas têm que fazer a vontade de Deus. E o homem não quer isso. O homem ainda continua sendo enganado pelo mesmo engano que Satanás trouxe para ele lá no Éden. Para que você vai continuar sendo um ser humano se você pode ser igual a Deus? Só que justamente por dar ouvidos a Satanás, eles se tornam piores do que animais irracionais. Por não conhecerem a Deus, eles o difamam, blasfemam dele, com seus ensinamentos tortuosos e palavras insolentes. Mas a blasfêmia deles também vai para além das palavras, vai para as ações. Semana que vem nós veremos o versículo 11. E veremos a última característica desses tais que nós devemos nos afastar. Até aqui nós vimos que eles são desgovernados. Até aqui nós vimos que eles são ignorantes, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem a Cristo, eles não têm o verdadeiro conhecimento. E por isso mesmo